Por que a economia brasileira não cresce como a de outros países? De economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem, se não houver... No vídeo de hoje, eu quero realmente te mostrar como é feita a manipulação no mercado. Como é feito cada movimento, porque o mercado desloca, onde ele vai parar, como é feita todo esse esquema de o mercado sobe, desce, sobe, parece ser uma loucura para quem não entende nada. Até parece que a gente faz uma ideia de achismo frente a essas análises, pois não tem como prever o mercado, é isso que realmente argumentam. E no vídeo de hoje eu quero te provar o contrário. Antes de tudo, é interessantíssimo a gente comentar sobre isso aqui, ó. Ainda coloquei o jornal falando da economia do Brasil que vai mal. E basicamente é esse. Eu peguei um título bem aleatório, botei aqui e sempre sai isso. Qual é a ideia? O jornal, ele não dá engajamento se ele falar de coisas boas. Se ele falar que a Igreja Católica está fazendo uma avenida bonita, confeitada de feijão para representar o Natal colorido. Mais ou menos isso. Isso não dá ibope. O que dá ibope é tragédia, ocorrências policiais, catástrofes e tudo mais relacionados a fins e coisas que vai mexer no seu bolso, que basicamente é a economia. Então, não faz sentido nenhum o jornal falar para você invista na bolsa, porque a bolsa vai explodir e o Brasil é a bola da vez. Porque se ele falar isso, pensando pelo lado político da coisa, ele vai favorecer um lado. E o jornal, abre aspas, ele precisa ser imparcial. Então, ele precisa simplesmente te colocar sempre medo. E aqui eu quero tirar o medo de você e te mostrar exatamente onde o mercado, como ele vai fazer e onde ele vai fazer essas manipulações. Eu fiz uma pesquisa na minha comunidade, se você não faz parte, entra na minha comunidade, porque analista de gráfico parado é muito fácil, né? Os haters amam falar isso. Só que eu faço ao vivo, mostro a minha reação frente ao mercado, muito diferente de outras salas aí que o cara vem, chega aqui, desenha, o mercado vai fazer isso aqui e depois vai. Porém, você não sabe como é que ele está se comportando por trás, você não sabe se ele está no loss, você não sabe se ele está no gain, você não sabe se ele está tentando recuperar um prejuízo aumentando o lote. Eu mostro tudo isso na prática, então não tem argumento que você diga aqui. E antes de você digitar qualquer coisa abaixo, assista o vídeo para que você perceba que não é um trader de gráfico parado e nem um vendedor de ilusão. Pelo contrário, eu quero realmente mudar a sua mentalidade, trazendo para você que o dinheiro move o mercado, tá? E o Wyckoff salva vidas. Esse é o nome da minha comunidade, o link está abaixo, acessa lá. Vamos lá. Como é que eu tenho que entender que o mercado vai fazer movimentações? Hoje o mercado rompeu máxima, hoje dia 28/1, ele rompeu essa máxima aqui, ó. E dentro desse rompimento de máxima, soam alguns gatilhos humanos de falar não é possível. Se a gente tira o zoom, o mercado já esticou demais. Isso é realmente fora do comum. Tá? O mercado já esticou mais de 21 mil pontos para cima. Em variação percentual, 12%. Vamos arredondar para 13%. E isso em um espaço de tempo de quantos dias? Desde o dia 20 ao dia 27. Então são 7 dias apenas. Isso é realmente fora do comum. Porém, tem uma justificativa. Se você não vem acompanhando nossos vídeos, eu te recomendo a você fazer uma maratona dos vídeos anteriores, mas aqui eu tenho que fazer uma breve explicação. Antes de tudo, o que é que se aplica? Qual é a lei que se aplica para que esse mercado faça essa grande movimentação de alta? O Wyckoff é o pai dessa jogada. O Wyckoff salva vidas e aqui eu quero te mostrar de uma forma muito simples, tá? Pela lei da causa e efeito. Pô, Max, isso você já falou em vídeos anteriores. Tem pessoas que vai chegar nesse vídeo agora e não viu eu falando isso. Isso aqui não vai ser um vídeo repetitivo, se você vir acompanhando a trilogia que eu venho colocando. Mas sim, te mostrando exatamente como é feita a manipulação em cada ponto específico. Pois, feito uma enquete lá na nossa comunidade, a maioria das pessoas não perdem no mercado por dia de fúria. Perdem por não saber o que é que o mercado vai fazer e o time correto de entrada. É aqui eu quero te mostrar. Primeiro passo, causa. O mercado faz uma movimentação lateral, tá? Essa alta aqui, ó, não é ilógica, não é surreal, não é algo fora do comum. Se tiver uma causa definindo esse efeito, o efeito é a tendência, a causa é o que valida ela. Então, se tiver uma causa aqui, aí vai ter um efeito, tudo bem? Então, se a gente vai parar agora e olhar, se tem... Isso aqui faz sentido. Se não tem, é algo realmente irracional. E aqui eu trago para vocês um gráfico de 60 minutos, ou um gráfico diário até. No gráfico diário. Percebam bem. Vou tirar o zoom, tá? Isso aqui é a plataforma do Profit Chart. Deixar aqui. E vamos lá, ó.
A gente tem uma lateralidade, ó, o mercado veio lateral após a pandemia. Ó. Isso aqui foi algo realmente abrupto e eu ainda consigo te mostrar que tinha uma racionalidade após a mentoria ou a pandemia, antes de acontecer, que essa queda era um pouco prevista durante o gráfico. Tá? O gráfico ele mostra muita coisa antecipada, tanto é que é um gráfico futuro, de certa forma. Então, muita informação que vai ser veiculada ainda aqui já foi precificada. Então é isso que eu quero que você se atente quando qualquer notícia sair em qualquer lugar do mundo. Entenda, o mercado precifica primeiro, o mercado antecipa, porque a informação de ser vinculada passou pela mão de alguém, de um redator, alguém teve essa informação primeiro. E quem move o mundo é o dinheiro. Então, se o dinheiro já está ouvindo essa conversa antes mesmo de ser divulgada, ele vai ser precificado. Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, pegar minha caneta, eu tenho aqui um gráfico após a pandemia, ó, o mercado caiu e voltou muito agressivamente. Toda vez que você vê esse tipo de padrão, é exatamente aqui, ó, o mercado faz um padrão V e faz isso, ó, logo em seguida. Isso em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo do mundo. Fez isso, o mercado desloca. A gente tem aqui uma dupla confirmação de causa. Primeiro ponto, rejeição abrupta do movimento de queda. Quando ele faz uma reversão em V, é realmente que houve stops dos vendedores aqui. Tinha gente vendendo muito abusivamente. E aí, do nada, um comprador foi comprando de forma muito tranquila. Vocês querem vender? Tome aqui, ó, vou comprar. Do nada, ele faz uma patada para cima. Essa patada para cima faz o vendedor estopar a operação. O que é estopar? É ele entrar em uma posição contrária, compradora. Então, quando ele entra em uma posição compradora, com medo desse mercado voltar tudo, ele aciona mais stops, loss, robô, HFT, várias coisas, e acaba o mercado voltando abruptamente. Essa forma de ver abrupta faz com que o mercado rejeite a negociação de continuar a tendência anterior. E aqui a gente tem essa primeira confirmação de um movimento de causa. Então, o movimento de causa para dar validade à inversão de uma tendência vai ser um V e o mercado provavelmente continue, tá? Puxar aqui para o lado, ó. Ok? Logo em seguida, a gente tem uma potencialização dessa reversão, dessa rejeição, quando o mercado fica lateral. Ficou lateral, isso aqui é a famosa causa, tá? É a causa da lei de Wyckoff. Causa. O mercado está lateral, né? Ficou lateral durante quanto tempo? Vou puxar aqui um pouquinho para cima só para vocês verem a data. Ó, a partir do movimento aqui de 2022, ó, o mercado a partir de 2022, 23, 24, a gente teve uma movimentação, ó, lateral, tá bom? Ó, ele fez a lateralidade inicial até 2023. Começou 2024, o que é que ele fez? Ele lateralizou acima da lateralidade inferior. E aqui eu quero fazer um casamento para que você entenda. A frequência do mercado diminuiu. Perceba que o mercado estava com a frequência mais elevada, ó, elevada. E aí o que é que ele fez? Aqui tem dinheiro. Se eu conseguir um cifrão aqui, ficaria bem didático aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui tem bastante grana. Concordam? Lateralidade, movimento de causa. Aí o mercado vem e faz uma movimentação de alta. Isso daqui não vai ficar legal. Vou botar menorzinho. Ó, faz uma movimentação de alta, diminui a frequência, ó. Diminui a frequência e monta novamente lateralidades. Toda lateralidade é dinheiro, é interesse, é negócio justo, tá? Quando o mercado entra em uma região lateral, porque ele está aceitando negociar. E aí, durante praticamente 1 ano e meio, né, pegando aqui, ó, do final de 2023 à metade de 2025, a gente tem duas lateralidades dando causa ao movimento. Perceba com tranquilidade, se você tem um pouquinho mais de experiência, aprendeu análise técnica, sabe o que é, caso não saiba, pode digitar abaixo que eu vou fazer vídeos mais tranquilos, mais iniciantes, mas se você sabe o que é um pivô, você sabe o que é uma armação de pivô? É justamente quando o mercado rompe um movimento de topo e volta para testar. Isso, análise técnica ensinada, faz com que você perca muita grana. Porém, ensinada com base em ciclos de Wyckoff, você vai ganhar muito dinheiro porque você vai conseguir identificar a famosa tendência do mercado. Entender a hora que o mercado vai explodir. A partir do momento que você juntou esse casamento de uma figura de pivô com um ciclo de Wyckoff. E aí perceba, o mercado fez duas lateralidades aqui e logo em seguida
ele, bota de verde, ó, ele fez uma quebra de uma máxima e voltou para testar, perceba. E aqui foi o derradeiro de tudo. No período aqui de 2025, mais ou menos em julho de 2025, aqui, ó. Aqui foi o início. Quem estava preparado, quem abriu os olhos, quem olhou para um gráfico diário, tanto Ibov quanto índice futuro, qualquer coisa, pegou a malícia. Agora vamos pegar aqui, ó, julho de 2025, eu não estava nem preparado, eu vou fazer aqui no freestyle mesmo. Julho de 2025, vamos olhar os juros futuro gráfico diário. Julho de 2025, percebam. Julho mais ou menos aqui, ó. Julho, aqui. Julho de 2025. Percebam bem, dentro dessa estrutura aqui, ó. Ó, vou puxar para o lado aqui. Se você vem acompanhando os vídeos, você realmente sabe o que eu vou falar, tá? Não vou falar do carro, não, fica tranquilo. Se você não está seguindo, recomendo você pegar toda a trilogia dos vídeos que eu estou postando um por dia e realmente assistir, que isso aqui é mais do que uma mentoria. Estou te entregando ouro, tá? Se você não faz parte da nossa comunidade, o link está abaixo. Eu vou te mostrar operando ao vivo e você realmente sabendo o que é as dificuldades e as vitórias de um trader. Vamos lá. Puxei aqui. Puxei? Ok. Vou pegar uma linha aqui, agora de azul, e percebam. O mercado, ele fez uma movimentação de aceleração na máxima e começou a falhar. Aonde é que ele falha? Justamente na ponta do dinheiro aqui negociado. O mercado começa a fazer uma movimentação para baixo, né? Uma impulsividade. E depois ele fez o quê? Lateralizou. Ele passou o juros futuro. O que é que eu quero mostrar para vocês? Juros futuro caindo, tá? Juros futuro caindo. Botar aqui, ó, juros caindo. Eu tenho bolsa para cima, ok? Eu tenho bolsa para cima, índice Bovespa. E aí perceba, o mercado está abaixo do maior ponto de pico de volume comprador, o maior pico de volume comprador. Eu tenho um outro pico de volume vendedor exatamente aqui, ó, nesse ponto. Perceba que o mercado, desculpa as marcações aqui, mas eu creio que dá para vocês perceberem, ó. O mercado continua novamente, ó, trabalhando sempre mais abaixo. Toda vez que ele tenta trabalhar acima, ó, ele rejeita. Observe aqui, ó, a pressão para tentar subir. O que é isso? Um movimento de lei de causa, vou pegar de azul, ó, de causa e efeito. Aonde está o dinheiro posicionado? Em cima, na minha cabeça. Todo o dinheiro, todo o maior pico de volume está na minha cabeça, né? Dá para ver aqui, ó. Esse é o pico e esse é o pico. Os dois maiores volumes estão aí. E o mercado está abaixo, montando uma operação, né, lateral, uma posição lateral. O que é que ele vai fazer logo em seguida? Fazer um movimento de efeito. Se o dinheiro está todo na minha cabeça, ele vai fazer um movimento de efeito. Vai ser para onde? Movimento de queda. E aí os juros acentua e cai cada vez mais. Então percebam que isso aqui era uma tragédia já avisada. Tá? Os juros futuros já estava fazendo uma movimentação de queda, tá? Já vinha nítido isso, porém você entendendo que o volume está na cabeça, o mercado fazendo uma movimentação lateral, lateralizou, efeito. Lateralizou, efeito. E isso que acontece, aí lateralizou, efeito reverso, quebra uma estrutura, volta para testar e aí continua. Essa é a forma que o mercado se comporta. Frente a isso, você joga aqui no gráfico diário e aí você começa a entender, putz, Max, o mercado realmente lateralizou durante anos. Ó, uma lateralidade, o mercado foi para cima, colocou uma frequência menor e aqui eu preciso te mostrar que o mercado ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele vem, faz uma frequência maior e depois ele faz uma frequência menor. É como se fosse uma compressão de uma pólvora dentro de uma bomba. Exemplo, quanto mais comprimir, ele vai colocar mais pólvora. Concordam comigo? Se ele pegar uma prensa hidráulica e bombar ali mais, ele vai conseguir compactar mais pólvora ainda. A mesma coisa é a frequência do mercado. Se você vê o mercado com a frequência alta, para que ele faça um deslocamento, ele sempre vai começar a estreitar mais. E isso aqui eu quero que você olhe exatamente esse estreitar mais, que nada mais é que eu estou te ensinando aqui uma fase D de um ciclo de Wyckoff, sem nem precisar te mostrar aquelas várias nomenclaturas que te ensinam por aí para que você fique louco da cabeça e querer entender, putz, o que é que esse cara está falando? Quais são as nomenclaturas, Max? Claro, a gente coloca aqui para você, caso não saiba, a gente consegue te demonstrar. Existe BC,
que é Biclinics, existe SP, que é Spring, MSOW, existe LPY, existe BU, existe AR, existe tanta coisa, PH High D e PH High W. Nossa, são muitas nomenclaturas. Esses P aqui é tudo do SMC. E aqui você vê que o cara, geralmente o educador que está te ensinando, ele vai colocar isso aqui em vários pontos e parece ser muito bonito que você está tendo uma visualização que ele não está enxergando. O que eu quero te transformar aqui não é em um professor, eu quero te transformar em um operador. E aqui eu estou te mostrando, isso aqui ó, é a pólvora compactada. Se eu conseguir até colocar uma bomba aqui, ficaria bem bacana, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo uma bomba. Ó, consegui uma bomba aqui, ó. Vou botar ela bem grandona aqui, ó. Pum. Isso aqui é a bomba, ó. Toda vez que você vê uma frequência encurtando, o mercado explode. Max, é muito, mas muito fácil você falar com gráfico parado. Claro, vamos pegar aqui o ao vivo de hoje. Vamos pegar o ao vivo de hoje. Eu recuperando um loss. Como eu recuperei esse loss? Antes de mostrar... Abriu diferente, abriu gapado, abriu... Deixa eu recusar aqui. E venho te mostrar no gráfico. Primeiro, vou minimizar. Vejam bem aonde foi que eu tive um prejuízo e por que o motivo. Primeiro ponto, já percebeu você agora com essa sua visão de raio-x que eu estou te ensinando, uma mentoria aqui praticamente gratuita, tá? Se você quiser participar de uma mentoria muito mais avançada, com muito mais critérios técnicos de pontos de entrada, vai ter um link abaixo para que você se cadastre e entre na nossa comunidade. Lá vai ter um link de passo a passo, exatamente esse daqui, ó, vamos abrir aqui a comunidade, um link de um passo a passo para que você se cadastre na corretora Rico aqui e faça o seu passo a passo e consiga entrar para a comunidade, tá? Você ativa a conta ali. Max, não quero, não gosto, não quero abrir conta de nada, fica a seu critério. Aí você vai realmente ficar bebendo de uma água muito rasa aqui no YouTube. Parece ser muita coisa que eu te mostro aqui, mas tem muito mais além. Mas vamos lá. Se você já conhece o que eu te falei agora, o que é isso aqui que esse mercado está fazendo? Percebam bem. Frequência maior, frequência menor. Eu vi isso acontecendo. Eu falei, pessoal, isso tá com a cara que vai explodir. Só que antes de ir, o que é que eu fiz? Eu fiz uma vendinha, né, aqui nessa região para o mercado voltar aqui. E foi o que aconteceu. Aonde foi que ele me tirou? Ele me tirou aqui, ó, nessa beliscadinha aqui, ó, e o mercado ficou chicoteando. Eu falei, ó, pessoal, aqui fica ruim para mim entrar, tá muito comprimida essa frequência. Todos os indícios, o pessoal que pegou ali os gatilhos milionários, que é onde os pontos de entrada que eu tenho, que está no link na descrição, falou, Max, isso aí é um gatilho nosso para esse mercado também explodir. Eu falei, eu concordo. Só que se eu entrar aqui, eu fico um pouco exposto à volatilidade. E aí eu vou preferir deixar passar e eu pego em outro ponto, tá bom? E aí o mercado acabou indo. Perceba a regra de coloração, ó. A regra de coloração, ela começa a denunciar aqui, ó, que o mercado vai explodir a partir do movimento que está sendo rompido. Né? Max, pô, onde é que acha essa regra de coloração? Simples aqui na analógica, ajuda. Eu falo isso e acabo falando do vídeo, porque o pessoal pergunta nos comentários e aí facilita. Vem aqui na Stories e digita MX bar, tá bom? Volto cá para a gente não atrasar e vamos seguindo. Percebam bem, vocês já perceberam que tem aqui uma frequência maior, uma frequência menor, e o mercado deslocou. Notem bem, vou pegar agora. Eu não consegui pegar esse movimento, fui estopado aqui, tá? Fui estopado. Eu queria que o mercado recusasse, viesse aqui, só que foi muito rápido, né? Porque uma frequência estava muito compactada. E o mercado foi, eu falei, pessoal, perdi o movimento, não vou pegar na metade dele, porque o risco aumenta muito. Então a gente deixa passar e a gente pega aqui, porque o mercado vai continuar a fazer uma outra movimentação. Percebam bem por quê. Mesma coisa, pessoal, o mercado faz um movimento de efeito, causa, efeito. É isso que ele tem que fazer. E aqui a gente tem um movimento de ondas de Elliott também, tá? Bem simplesinho, inclusive, né? A gente tem isso aqui, um movimento de uma onda 3, 4 e 5. Pô, Max, eu não entendo muito ondas de Elliott. Aí, no vídeo de hoje não vai ser falando sobre isso, mas te convido a participar da nossa mentoria. Fechou? Gratuitamente, ó. A gente tem 5 ondas. Quero que você veja eu recuperando o prejuízo nessa onda aí. Gravar.
Vamos lá, vou puxar. Perceba, mais ou menos isso que eu queria. Isso aqui é uma conta de mesa proprietária, do qual eu estou fazendo ali com o pessoal um projeto, tá bom? E aí vamos lá, ó. Essa aqui era a minha movimentação para o mercado depois continuar. Percebam, primeiro ponto, ó, essa minha marcação aqui que eu fiz, gráfico de 5 minutos. Você que vem me acompanhando já sabe. Essa marcação é a marcação do dinheiro, ó. Tinha dinheiro aqui. Onde é que o mercado se sustenta? Exatamente acima do dinheiro, ó. Perceba, ó, dinheiro está aqui e o mercado ficou em cima dele. Então era movimento de explosão. Causa, ó, mais uma vez, eu estou pegando um gráfico de 5 minutos agora, movimento de frequência alta, vou botar aqui até mais grosso, movimento de frequência mais baixa. E essa frequência mais baixa estava onde? Acima do dinheiro, ó, e o mercado se sustentou. Buscou aqui embaixo, foi, e assim foi. Observem bem o que eu acabei de falar sobre pivô. O que é que o mercado fez aqui? Ó, vou tirar isso aqui só para você ver. Ele fez uma quebra de estrutura, o famoso choque, não é isso? Que a pessoa vê muito aí pela internet, é o choque. Quebrou e voltou para testar. E esse voltar para testar é a armação de pivô, que você conhece como análise técnica. Se não conhece, a gente pode avançar e falar em conteúdos mais básicos, mas em cima do dinheiro. Max, mostra para mim de novo. Aqui, ó. Tá vendo esse voluminho aqui embaixo? Dinheiro, o maior de todos. E aí, foi aí que o mercado fez. Frequência maior, frequência menor, explodiu. Vou pegar aqui, exatamente, ó. Eu estava com prejuízo de R$ 246. Percebam, foi histórica essa operação, foi bem legal, a galera curtiu bastante. Ó, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó. Acabei recuperando já. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Observe, eu comprado aqui nessa mínima, né? Pô, Max, isso aqui é uma bandeirinha de alta. Que bacana. A bandeirinha de alta ela funciona quando tem dinheiro. E aqui tinha dinheiro. Aqui tinha captura de liquidez a nível inferior, ciclo de Wyckoff, volta para fazer o quê? Um reteste. Só que aí, o engraçado é que eu falei o preço. Vou soltar o áudio aqui. Vou acelerar o vídeo. Aqui eu queria essa operação, tá? Uma manipulação de máxima, né? Ele vem mais ou menos aqui, ó, para meu stop. Se quiser reverter, ele reverteria. Tá. Vou botar meu stop já abaixo desse nível de impulsão, vamos ver se ele rasga pelo menos a máxima aí. Deixa eu ver se ele vai. Vou até adicionar o lote para pegar meu prejuízo nesse rompimento de máxima. Vou adicionar aqui no stop. Foi adicionando o lote, vendo o potencial do trade. Observe. Máximo aí, 750 o preço. Se vier, eu pago ali. Ah, é conta simulador. Não, isso aqui é conta de mesa proprietária, tá? Eu estou passando, mostrando para o pessoal que é possível passar com gestão de risco, estratégia e metodologia, ok? Vou lá, acelerar um pouquinho de novo. Ó, tá vendo aqui onde é que eu fiz a marcação, né? Me posicionei, vi o mercado voltando, não me abalei, tá com 7 contratos aqui comprados. Você vai perceber eu colocando mais lote, ó, vendo a validação dessa posição. Vou colocar aqui no normal. Pra gente escutar. Mais um ali. Acelerar um pouquinho. Cima paga pelo prejuízo, deve dar um lucrozinho. Seria mais ou menos. Deixa eu ver um alvo aqui para essa operação. 86. Acelerar um pouquinho. 950 ali. Me ajuda. Agora já baixo, primeiro pouco. Ele dá. Coisando. Acelerar um pouquinho, tá, pessoal, para adiantar. Não pega meu stop, justamente porque eu tô protegido. Acelerar. Estou com 10 lotes. Ó, observe a pressão acima dos 750. Ponto. 750. 750. Tá, não vai dar para eu realmente mostrar na íntegra, senão a gente tem um vídeo muito extenso, já tem 24 minutos. Mas 750 era meu preço. Perceba agora o que o mercado fez. Rompimento dessa máxima que eu falei. Não sei se você prestou atenção. Estou com 2 lotes, ele já está no ponto, me protegi, e aí não perco mais. Veja se ele me dá alguma coisa, tá? Se quiser ir mais aí, é problema dele. 750 era meu preço e é um preço de captura. Vou acelerar. O que é que o mercado fez logo em seguida? Reverteu. Por que ele reverteu no 750? Aí eu te convido a participar da nossa mentoria, que é de graça. Mas aqui eu estou te provando que não é operador de gráfico parado. Operador de mesa aqui proprietário, eu opero o copy, mostro para o pessoal, opero também a minha conta e tudo mostrado. Então, percebam. Max, ele fez aqui uma bandeirinha.
E aí, legal, você comprou da bandeirinha. Essa bandeirinha que você geralmente opera tem um fundamento por trás. É o fundamento de manipulação. O mercado capturou liquidez, voltou, testou, engatilhou, reacumulou, diminuiu a frequência. Nossa, eu não estava enxergando isso, Max. Agora que você falou, eu percebi. Foi aí que eu consegui adicionar lote. Eu peguei a conta que eu estava operando só para um lote, estava com 5, botei 7, botei 10. Por quê? O mercado fez uma frequência maior e uma frequência menor. E aí ele vem onde? No meu preço, 750. Aqui ele chegou ó, no 900, tá? Mas 750 foi onde ele sentiu defesa. Ele só foi mais um pouquinho e recusou. Eu fiz o quê? Paguei meu prejuízo, né? Depois disso, eu também fiz mais outra operação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Uma operação muito boa, por sinal. Aqui, ó. Eu tô comprado. Um lote aí. Por que essa compra? Deixa eu ver se eu solto um pouquinho. O mercado foi-se embora. E explodiu de novo. Onde era meu alvo? Eu saí da operação. Foi legal? Eu não sei se vou conseguir colocar de novo. Observe que eu saí da operação. Eu protegi ela. Vou dar um pause, vou botar normal aqui de novo. E vamos lá, ó. Tá vendo que eu protegi aqui meu lote? Ó, defesa na máxima aí. Ô, pai. Não, defesa na máxima. Por que defesa na máxima? Tá vendo minha regra de coloração? Ó, denunciando, oferta entrando, mercado defendendo de verdade. Tá entendendo que o volume aqui ó, caiu drasticamente e aqui ele começou a pontuar um pouquinho a mais ó, do que o outro? E aí você já sabe, volume maior no final cai. E aí eu tenho que um alto volume entrando no final do movimento, mercado inverte. Pegar 100 reais. O que foi que o mercado fez aí? Pronto, eu vou pegar aqui, tirar agora a gravação e notem, gráfico de 1 minuto, ó, onde foi a máxima do mercado, a barra. Ponto final. Então, quando eu comprei aqui, nossa, velho, que louco, comprou rompimento de máxima. Eu comprei rompimento de máxima com fundamento. Eu posso te explicar isso aqui em diversas línguas. Eu posso te explicar essa bandeira sua da análise técnica em Elliott, eu posso te explicar em Wyckoff, eu posso te explicar com dinheiro posicionado. O que eu quero te mostrar é que, basicamente, essa metodologia, né, não é que eu inventei a roda, eu só enxergo com base em diversas metodologias, porém de forma muito simples, do jeito que eu estou te explicando. O mercado não precisa ser tão complexo. O que precisa ser realmente complexo é o seu controle emocional. E aí eu quero realmente que você venha, participe, olhe, enxergue na prática. Eu erro, eu perco grana, mas eu também acerto. E quando eu ganho mais. Então, é só essa gestão. Parar que vai te fazer ganhar dinheiro nesse mercado. Fechou? Deu para entender um pouquinho? Só isso aqui, ó, vale ouro que eu te coloquei agora. Então, realmente faz muito sentido você fazer parte da nossa mentoria. Entra na nossa comunidade e segue ali o passo a passo que está na descrição do grupo, tá? Vou botar aqui de novo, ó, tá na descrição desse grupo. Você vem aqui, o Wyckoff Salva Vidas, né? Alguém já passou aqui num teste também, já até colocou ali, ó, que bacana. Outra já passou em outro teste. O pessoal tá fazendo a festa, ó. Vem aqui e tamo junto, pessoal. Se curtiu de verdade, se você curtiu, o seu comentário tá me ajudando a te entregar. Esse é o pagamento, né? Eu tenho certeza que nada igual você viu aí no YouTube, então tamo junto, deixa o likezão aí e se inscreve.